Olá, cinéfilos, eu sou Emerson. E eu sou o Aleph. Eu tenho certeza que você já viu, seja jogando, seja assistindo um anime, seja assistindo um desenho ou um filme, você já se deparou com aquela cena. Aquela cena que te fez suar pelos olhos. E hoje vamos ver 5 filmes, séries que fazem qualquer caba macho suar pelos olhos. Essa cena emocionante pode ser uma cena feliz, uma cena triste, uma cena de alegria. Não importa. O importa é que, quando você se inscreve no canal, a gente fica muito emocionado com essa sua atitude. Nada mais emocionante do que você deixando o like. Que lindo, cara! Nós separamos várias coisas diferentes para esse vídeo, mas a gente decidiu começar por um clássico. E vamos falar daquele filme. Com certeza você já assistiu, seja em casa, seja no cinema. Para o cara assistir isso no cinema, ele tem que ser velho. Tem que ser muito velho. O Menino do Pijama Listrado. Cara, não tem quem não tenha assistido. Eu assisti na escola pra relembrar os tempos de guerra. E, cara, você vê essa amizade entre um judeuzinho e um alemãozinho, que o mal ainda não foi instalado no coração desse jeito, tentando fazer amizade dentro de... só que com uma grade, sabe? Entre os dois. Essa é uma história que toca muito o coração da gente. A gente vê que a pessoa não nasce mal. Que são as experiências de vida que vão a tornando uma pessoa mais mal. E agora eu toquei num tema polêmico de filosofia aqui, que nem eu sei se eu concordo comigo mesmo. Mas enfim. Pelo amor de Deus! O ponto é, todo mundo fica bem tocado de só duas crianças tentando brincar, duas crianças tentando ser felizes. E quem não chorou vendo a cena em que os dois meninos vão tentar brincar e um corre a grade pra dentro, o alemão ele corre a grade pra dentro e ele acaba sendo levado bem no dia em que eles vão para a câmara de fumaça. E então, uma linda história de dois meninos que vão brincar acabam sendo em morte. E você vê todo aquele período deles quebrando preconceitos, deles quebrando paradigmas e tudo acaba em morte. E é tão triste porque você vê as cinzas deles ao ar como se fosse neve e você vê todo mundo extremamente triste, você vê como tudo impacta ali e é algo que a narrativa do filme foi feito pra você se prender muito emocionalmente aos dois, você tá ligado afetivamente a cada um dos dois personagens e aquele final, cara, foi de matar qualquer um. Meu irmão, só tô falando isso aqui já me deu um negócio aqui no coração que na moral, velho. Todo mundo sabe que tem várias cenas emocionantes que todo mundo conhece, como por exemplo nos filmes da Marvel, o Thor chegando em Guerra Infinita, quando o Capitão América pega o martelo do Thor. Mas teve um filme da Marvel que saiu esse ano, recentemente, que foi aquele ali, ó, Guardiões da Galáxia Volume 3. E tem uma cena específica que é muito emocionante pra quem assistiu, que é no final do filme. E o final do filme, pra quem viu, acontece que os Guardiões da Galáxia vai ser desfeito o grupo. E ali acontece uma despedida. E aí, quando eles estão lá no lugar que se chama Lugar Nenhum, quando acontece que o Star-Lord vai encontrar o seu avô, quando o pessoal tá se despedindo no meio daquela festa, e naquela cena toca o Dog Days Are Over, não pode ter nenhum macho no mundo, não pode ter o macho tacar perto, que quem não chorou nessa cena, quem não teve o mínimo de emoção nessa cena, e não é uma cena triste, assim, é uma cena triste porque, assim, o Guardiões vai ser desfeito, vai ser feito um novo grupo e tal, mas não é uma cena triste, assim, de fato, é uma cena de conclusão daquele arco. E nessa conclusão de arco foi tão emocionante que quem não chorou é maluco, rapaz. Essa cena foi sensacional, é emocionante demais. Tentando desviar de cenas que faziam a gente chorar por tristeza, a gente foi atrás de Spirit, o Corcel Indomável. E dentro desse filme é um que tem várias cenas. O filme se trata sobre um corcel, um cavalo, em que ele tem um espírito de liberdade, que ele já tem aquele espírito de liderança, ele se dá bem com isso. E a gente vê desde o nascimento dele até ele se dando bem com essas coisas, num período em que os ingleses... Eram os ingleses ou os americanos? Enfim, eles estavam desbravando as terras da América. E nessa eles começam a invadir várias terras de índios, de várias terras que estavam soltas ali. E eles capturam os cavalos que tem ali. E tem várias cenas nesse filme que vão te fazer chorar. Mas umas que eu quero te lembrar é principalmente quando eles vão pra capturar Spirit. E ele começa a correr. E então ele encontra o seu bando. E nessa que ele encontra o seu bando, ele tem que fazer a decisão. Se eu
passar por aqui, eu vou correr muito mais rápido do que todos eles. Mas todos eles vão ser capturados. Então eu vou desviar daqui. E ele volta e vai em direção a quem estava atacando eles, para que todos os outros pudessem fugir. E essa é uma das cenas que faz o macho chorar. E outra cena nesse filme é quando ele consegue se desvencilhar de todo mundo que estava prendendo ele. Ele é preso nesse filme mais de uma vez. Então quando ele consegue se soltar no final, é outra cena muito impactante para todo mundo. Eu trouxe esse filme aqui porque eu lembro que ele marcou muito minha infância, que toda vez que eu assistia esse filme eu chorava muito, principalmente nas partes ali do trem, do final. E eu lembro que eu sempre chorava. Aí teve uma vez que eu assisti e eu não chorei. E eu disse, caramba, eu tô crescendo. E aí na segunda vez que eu assisti, eu chorei de novo. Bom, você sabe que o nosso canal, ele fala muito sobre cinema, que seja filmes, séries, etc. Mas a gente não pode negar também que os jogos de hoje em dia estão cada vez mais parecidos ou comparados, de certa forma, com obras cinematográficas. E a franquia The Last of Us não é diferente, seja do primeiro jogo, tanto do segundo jogo. Tanto que até do primeiro jogo fez uma série da HBO que foi lançada esse ano, que foi a série The Last of Us, que adaptou exatamente o primeiro jogo do The Last of Us. Mas aqui eu queria falar sobre o The Last of Us 2, sobre uma cena que acontece lá no final do jogo. Mas pra você entender todo esse final, você, claro, tem que ter jogado o jogo, tenha visto o jogo, zerado pelo famoso YouTube, né? Não sei se você conhece. Mas no The Last of Us 2 tem uma cena lá do final do jogo que acontece, que replica o que foi acontecido no jogo passado, no primeiro, e no início do segundo jogo. E eu vou tentar te resumir aqui de uma forma brevemente. Por quê? No primeiro jogo, você sabe, acontece toda aquela trama que é retratada na série, que a Ellie é imune ao Cordyceps, que ela não se transforma em um fungo lá. O Joel vai levando ela até o hospital, e quando chega no hospital, o Joel decide que não vai perder mais uma filha, né, porque ela acabou adotando ela como uma filha, e aí ele mata todo mundo do hospital e recupera ele. O jogo acaba com o Joel mentindo pra Ellie e dizendo que havia dezenas de pessoas com vacina, né? Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. Quando acontece o segundo jogo apresenta as histórias de Ellie e Abby. E aí, o que aconteceu? Nessa parte do final do jogo, onde Joel mata todos do hospital para salvar Ellie, ele acaba matando o pai da Abby. E aí, logo no início do jogo, o Joel se mete numa emboscada e a Abby cumpre sua vingança e acaba matando o Joel. Que inclusive, sabe qual é o esporte favorito dela? Qual? O golfe. Joel, por favor, levanta! Por conta dessa morte de Joel, agora é a vez de Ellie buscar a vingança contra a Abby, que matou o Joel, que é praticamente o pai dela, né? Era o pai dela. Só que é importante salientar que acontecem coisas importantes que vai culminar no final daquele jogo, naquela cena específica. Porque o Joel, desde o primeiro jogo, ele falava sempre pra Ellie que ia ensinar ela a tocar violão, que ele sabia tocar violão. Então guarda essa informação. Por quê? Antes de acontecer a morte do Joel, tem aquela cena em que Ellie e a Dina, que ela conhece, acaba dando aqueles beijinhos lá, né? Aquele momento bem, né? Enfim, né? E aí chega um velho lá pra falar assim, não, para com essa frescura aí, não sei o quê. Só que aí o Joel chega pra defender a ele, né? Fala, sai daqui, velho, filho da mãe. Dá uma porrada nele logo, manda ele se lascar. Era só o que faltava. Mais uma sapatão. O que foi que você falou? Ellie, Ai. Ellie, não. Sai fora daqui. Tira a mão de mim. E aí a Ellie não gosta que o Joel foi defender ele, né? Porque ela está magoada. Mas a gente não sabe porquê, mas a gente tem essa noção. Mas pra frente, na metade do jogo, a gente descobre que a Ellie descobriu que o Joel mentiu pra ela. Dito isso, que foi num flashback, tá? Esse flashback foi de uns 2 anos atrás da história atual daquele jogo, que é do segundo jogo. E aí ela ficou 2 anos com remorso dele, sem, assim, querer olhar pra cara de Joel, sabe? E aí o que acontece? Quando o Joel morre, ela fica querendo vingar a morte dele pra matar a Abby. E aí todo o jogo vai desenrolar na treta com a Abby e tal. Só que enquanto essa vingança tá rolando, ao mesmo tempo, a Dina e a Ellie, que eram um casal, a Dina, antes de conhecer a Ellie, ela teve um relacionamento com o Jesse. E aí eles tiveram aquele momento lá, aquele negócio lá. Você entendeu? Ela engravidou. E aí ela engravidou, entendeu? E aí o que aconteceu? Os dois se separaram e a Dina ficou com a Ellie, beleza?
Guarda essa informação. Quando chega lá perto do final do jogo, aparece o Tommy, que era o irmão do Joel. E o Tommy aparece com a cabeça um pouco ferrada, porque ele tomou uma bala de raspão dessa Abby. Porque lá no meio do jogo ainda, a Ellie tentou matar a Abby várias vezes. Chegaram a se encontrar, inclusive, assim, tete a tete, mas acabou que ninguém se matou. E aí, só que o Tommy levou uma bala na cabeça de raspão, sobreviveu. Quando a Ellie tava lá na casa com a Dina, com o filho dele, com a filha deles lá, tranquila, delas, né, no caso, tranquila lá, de boa, sossegado, o Tommy foi igual o diabinho assim, chegou e falou, ó, aquela mulher ali tá viva. Vai lá matar ela, pô, porque ela matou teu pai, né, velho? Tá ligado? Ela ficou com aquilo lá, ela guardou aquilo pra si e não conseguiu mais tirar o que ela já tinha esquecido. Ela foi atrás de vingança de novo. E aí ela foi atrás da Abby. Quando chegou lá, ela acabou, numa briga corporal entre as duas, ela acabou perdendo 2 dedos da mão esquerda. É tipo Lula level 2. É Lula em dobro. E aí... Rapaz, é muita maldade. Por favor, me ajuda. Quando ele tá prestes a matar a Abby lá, enforcando ela debaixo d'água pra morrer afogado, ela tem um flashback assim de milissegundos mostrando o Joel tocando violão e olhando pra cara dela assim. E aí ela desiste de matar a Abby e cada um segue pro seu caminho. Quando a Ellie volta pra casa, ela viu que a mulher dele e o bebê lá abandonou ela e deixou ela sozinho na casa. Quando ela vai pegar o violão e ela vai tocar a música lá, ela não consegue mais tocar, porque ela perdeu os 2 dedos, então ela não tem mais como, né, tocar o violão. Nesse momento é aí que culmina a cena emocionante, porque nessa parte acontece um flashback de que lá no início que eu falei da treta lá que o Joe bateu no velho, acontece um flashback depois daquela festa lá, que o Joe tá na varanda tocando violão, tocando a música, e a Ellie chega. E lá eles têm um diálogo muito forte, que ela fala que era pra ela ter morrido naquele hospital, porque a vida dela teria tido algum valor. E aí o Joel fala que se Deus tivesse dado a segunda chance naquele momento, ele faria tudo igual, porque ele não queria ter a dor de perder uma filha de novo. E aí ela fala que talvez ela nunca consiga perdoá-lo, mas que estaria disposta a tentar perdoar. Acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Mas tô disposta a tentar. Fico feliz. E aí o flashback acaba e volta pra cena final. E quando ela não consegue mais tocar o violão, isso quer dizer que quando ela foi atrás da vingança, ela perdeu tudo aquilo que ela tinha, seja a mulher, seja o bebê, e a única coisa que tinha de valor da vida do Joe era aquele violão, que ele tanto tocava. Como ela não conseguiu mais tocar, ela ficou com uma completa solidão e um completo vazio. E aí ela deixa o violão, ela sai caminhando, toca uma música muito triste. Eu vou te falar um negócio, se você não chorou nisso daí, eu acho que é porque tua alma já foi embora, velho. Tipo assim, só volta enterrar mesmo. Porque essa cena é muito triste. É uma das cenas mais tristes que eu já vi em toda a minha vida. Não é brincadeira. Em indústria, seja cinema, seja jogo. Porque como eu disse, né? Como eu disse aqui antes, os jogos estão cada vez parecidos com a indústria cinematográfica. E essa cena final é muito triste. Mas eu vou te falar, é cinema. Cinema. Apesar de ser um jogo, é cinema.
pra finalizar, a gente ficou em dúvida entre muitas coisas. E aí a gente pensou, já que a gente trouxe um jogo, vamos trazer uma coisa um pouco diferente. Esse é filme sim, mas é filme em formato de anime. É A Voz do Silêncio. E cara, esse filme é sensacional. Eu lembro que eu assisti, eu só abri, não dava nada por esse filme, mas que filme bom. Vou resumir esse filme aqui rapidamente. Ele fala sobre uma menina e um rapaz. Essa menina, ela é surda, ela nasceu surda, e esse rapaz, ele praticava bullying com ela quando era criança. E por causa disso, chegou um momento em que todo mundo acabou se revoltando contra ele e começaram a praticar bullying contra ele. E aí a história vira. Primeiro nos é apresentado esse cara como um rapaz magrelo, antissocial, que, entre aspas, meio fracassado, e começa com ele escrevendo uma carta meio que querendo fazer o arrasta pra cima, sabe? E então volta no tempo e mostra como ele lidou com isso, como ele era o vilão da história e como o jogo virou pra ele. É muito interessante porque o filme já começa mostrando um lado diferente. O vilão não é mais vilão. O vilão, ele se arrependeu. E agora ele quer mostrar que ele se arrependeu. E pra fazer isso, ele vai correndo atrás e ele quer fazer amizade com essa menina que é a surda. E nisso tudo, ele é extremamente antissocial. E é muito legal como representa isso no filme, porque ele não consegue olhar nos olhos das pessoas. E pra representar isso, eles colocam um X no rosto das pessoas pra dizer, olha, ele não consegue ver as pessoas, quem elas são, olho no olho, porque ele é extremamente antissocial. E é bem interessante o desenrolar da história, como eles vão virando amigos e como um tenta ajudar o outro. Ele tenta fazer com que ela consiga novos amigos, e ela também tenta fazer com que eles consigam novos amigos, e com isso eles trazem de volta amizades antigas, amizade de escola. Ver como os dois juntos vão crescendo e como eles vão aprendendo a se relacionar com o mundo. Só que chega uma hora nisso tudo em que uma menina da escola volta a praticar bullying com ela, e mesmo todo mundo tentando evitar isso, tem uma hora que as duas ficam sozinhas, elas conversam e a menina diz, olha, você nem deveria estar aqui, ninguém te suporta. E a menina que é surda, ela responde, nem eu mesmo consigo me suportar. E esse é um momento muito duro no filme, em que a gente, poxa, mas todo mundo gosta dela, ela que não consegue se suportar. E o filme começa com aquele personagem principal, ele que tinha ideação suicida. O jogo se inverte, e então, numa noite, os dois estão... a menina tava numa festa, aí acontecem várias coisas ali e tal, e ele diz, olha, eu quero que você tenha esperança de novo, eu quero, sabe, você é importante pra mim e tal. Tem toda aquela conversa ali, mas quando ela volta pra casa, ela olha pros fogos de artifício, todos aqueles fogos bonitos e tal, mas ela sabe que ela tem metade, que ela não tem experiência completa, porque ela vê os fogos de artifício, mas ela não consegue ouvir. Naquilo ali, ela meio que desiste e vai se jogar, mas ele tá passando ali naquela hora, e ele segura a mão dela. Ele, como eu disse, um cara meio fraquinho, ele antissocial, ele não tem tanta força, ele não tem força pra conseguir segurar ela, ele não tem força pra segurá-la. E então ele vem puxando e ele diz, Deus, me ajuda, eu preciso muito da sua ajuda. Se você me ajudar agora, eu vou ser uma pessoa totalmente diferente. E ele pede isso pra Deus e ele consegue puxar ela de volta. Só que quando ele puxa, na verdade ele que cai. E ela consegue se salvar, mas ele cai da sacada, que ela ia se suicidar. E a gente tem um flashback de toda a história. A gente vê eles na infância. Ele tinha errado com ela no início, como a família dela errou com ele durante toda a história. Cara, esse é o momento que todo mundo vai chorar, cara. Se você não chorar nessa cena, meu amigo, vai num psicólogo, procura um psiquiatra, um psicólogo, procura alguém, procura um pastor, procura alguma coisa que você tá precisando de ajuda, meu irmão. Porque se tu não chorar nessa parte, velho, eu não quero nem amizade contigo, na moral. Tá me ouvindo? Bom, gente, vocês viram aqui que essa lista foi um pouco diferente do habitual, né? A gente falou sobre filmes, que tinha anime, que tinha live action normal, né? Que tinha filme atual e que tinha também jogo, né? E a gente não queria, na verdade, vamos ser sinceros, a gente não queria deixar só aqueles filmes padrões clássicos, Sim. como Cara, a gente mesmo citou, O Menino do Pijama Listrado. A lista que a gente fez foi muito grande, mas a gente disse que a gente tem que escolher alguma coisa aqui e a gente foi escolhendo tipo um pouquinho de cada, sabe?
A gente foi Não ficar só escolher. triste, não ficar só feliz. A gente foi escolher algo diferente do padrão. Uhum. Porque a gente sabe que tem vários filmes como Menino do Pijama Listrado, Um Sonho Impossível, A Procura da Felicidade, um filme que eu esqueci o nome agora, que tem um negão lá, rapaz, que ele vai morrer na cadeira elétrica, que eu esqueci o nome. Enfim. É alguma coisa. Enfim. Tem aquele filme lá do cachorro que espera o rapaz na Sim, estação de trem. rapaz. Que esse filme é desgraçado. Esse filme aí, se eu ver esta merda, eu tô chorando o tempo todo. Então, assim, a gente quis sair um pouco do padrão pra trazer esses filmes também, porque foge do padrão, mas que seja algo interessante pra vocês. Mas se vocês gostaram dessa lista, ou se não gostaram, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer uma parte 2 se a gente cita esses filmes mais clássicos aí, né, não, Emerson? Se você quiser uma parte 2 disso, por favor, queira uma parte 2. Por favor, comente aqui que eu quero fazer a parte 2. E espero que você tenha gostado desse vídeo, porque foi um pouco diferente, mas foi surpreendente, digamos assim, né? Espero que seja surpreendente pra vocês. Espero que você tenha gostado. Exatamente. E comenta aqui embaixo, a gente quer sua opinião. Diga também, se possível, quais são as listas aí, se tem mais alguma sugestão de filmes, ou tem filme tal Qual coisa. o seu top 5? Qual os 5 filmes que você mais chorou? Seja filme, seja série, seja jogo, seja anime, seja qualquer coisa, comenta aqui embaixo que a gente quer saber, beleza? E a gente vai ficando por aqui. A gente agradece demais a sua participação no vídeo e até o próximo vídeo. Não se esquecendo, se inscreve no canal, velho, porque ajuda demais. E quando você deixa um like, isso prova que o YouTube vê que você tá gostando desse vídeo e automaticamente ele vai trabalhando organicamente para chegar em outras pessoas. Então, o seu like é tão importante quanto sua inscrição. É isso, gente. Falou. Valeu. E fui.